Olá, bom dia para vocês, sejam muito bem-vindos à nossa aula. Uma ótima segunda-feira para todos vocês, tá? Uma maravilha de manhã, manhã agradável. Bom dia, Marcos, tudo tranquilo? Uma manhã agradável, de 14% a possibilidade de chuva, então está meio difícil para poder chover na cidade morena. Nós estamos precisando de uma chuva que está muito seco. Mas, Verdade, Ronele Lute. E aí, tudo bom? bom dia, Caio. Bom dia, professor. Bom dia, Emanuele, tudo bem contigo? Tudo ótimo. Então, uma maravilha de semana para todos nós e vamos trabalhar. O pessoal vai chegando, o pessoal vai entrando, a gente vai conversando enquanto isso. Nossa última aula, nós começamos a trabalhar a questão das instituições sociais e nós falamos que as quatro principais instituições sociais são família, tá? Religião, Estado e educação ou escola, tá? Aí nós falamos um pouco sobre a família, sobre a questão da organização da família, o que é uma família, o que se pretende com a família, os três objetivos máximos da família. Para hoje, nós vamos colocar em pauta uma outra questão muito importante, que é o papel da educação na formação dos indivíduos, tá ok? Então, está na projeção aí um slide para vocês, certo? Então, nós temos a questão seguinte, de instituição social, nós já sabemos que é toda estrutura sedimentada, alicerçada, reconhecida pela sociedade, reconhecida por todos os indivíduos. A instituição social, ela tem um caráter histórico, aquilo que nós falamos, ela já existia antes de você e vai continuar existindo depois de você, ou seja, independentemente da condição geral, a instituição social ela se faz presente em toda a humanidade, certo? E existem também algumas instituições que são válidas para a maioria das sociedades, a maioria das culturas, como, por exemplo, na maioria das culturas, nas sociedades do planeta, você vai encontrar um tipo de família, seja bem ou mal, mas você encontra um tipo de família, pode ser monogâmica, pode ser poligâmica, pode ser exogâmica, pode ser endogâmica e tudo mais. E toda e qualquer cultura, em toda e qualquer sociedade, você vai ver uma forma de transmissão de cultura, ou seja, você verá uma forma de educação. E também você verá uma organização social e uma estrutura religiosa. Então, essas quatro instituições, elas são chamadas as instituições mais importantes porque estão presentes na maioria das sociedades no planeta, na maioria das culturas no planeta. Então, através dessas instituições, o indivíduo se molda ou ele é moldado, tá? Essas instituições têm um caráter coercitivo, que nós falamos nas nossas aulas anteriores. Esse caráter coercitivo é a capacidade de manter o controle sobre o indivíduo ou exercer uma pressão sobre os seus membros. Então, os membros de cada instituição, eles passam por um elemento chamado de pressão. E eu falava, por exemplo, a escola e a própria família são elementos coercitivos. Por que que são elementos coercitivos? São elementos coercitivos porque exercem uma pressão sobre o indivíduo. Você não pode fazer tudo o que você quiser em casa, você não pode fazer tudo o que você quiser na sua escola, porque existem leis, existem normas, existem regras que orientam o seu padrão de comportamento, tá ok? Então, nosso comportamento é condicionado pelas instituições sociais a quais nós pertencemos. E essas instituições sociais têm o objetivo máximo de estabelecer a socialização do indivíduo, para manter a harmonia dentro da sociedade, certo? Para hoje, então, falando a respeito do papel da escola na vida do sujeito. Diz assim, a escola é uma maravilhosa colaboradora, mas são os pais que educam. Por favor, prestem muita atenção nessa informação. A escola é colaboradora, mas são os pais que educam. Na escola, você vai ter a chamada educação
formal. Você haverá uma transmissão de cultura, uma transmissão de conhecimento. O bom dia, ou boa tarde, com licença, por favor, ou muito obrigado, essa noção de educação informal, ela é função da que nós chamamos função da família, tá ok? Então, existem essas considerações acerca dessas instituições sociais. Nosso livro de sociologia, a página 111, diz assim: a escola moderna se estruturou separando os alunos em salas, de acordo com as idades, criando as séries com programas separados para cada uma delas. Dessa forma, iniciou uma série de outras imposições da instituição: tempo de estudo, ritmo de tarefa, registro de presença, uso de uniformes. É toda a realidade que vocês têm no colégio referencial. Então, no colégio referencial, você tem tarefa, você tem ritmo de estudo, você tem planejamento de estudo, você tem registro da sua presença e também no uso do uniforme. Exceção essa época de pandemia, que nós estamos tendo aula remota, aula online, e você fica sem uniforme em casa. Até aí, tudo bem. Assim sendo, surgiu o rigor da disciplina. Então, as bases na projeção. As bases que desenvolvem o caráter da criança correspondem aos pais. Cabe à escola o papel de orientadora e reforçadora da educação familiar, que devem ensinar modelos de convivência e exemplificar a verdade, a alegria, a paz, a tolerância e a justiça. Então, a função da escola seria organizar procedimentos acerca dessa chamada disciplina. Então, assim, a disciplina que observamos na escola tem um objetivo muito nítido. Qual seria esse objetivo da escola, então? Seria, assim, promover o encaixe das novas gerações no processo de aquisição do conhecimento. Então, nosso livro de introdução à filosofia deixa bem claro, de sociologia, perdão, deixa bem claro que o papel da escola é promover o encaixe das novas gerações no processo de aquisição do conhecimento, e não se preocupar com bom dia, boa tarde, boa noite, e essas condições fundamentais. Portanto, dentro desse aspecto, a estrutura do processo da educação, a escola é, depois da família, a mais importante instituição da sociedade, não apenas por oferecer o conhecimento, mas pelo fato de proporcionar a chamada interação social, onde você faz os seus primeiros amigos. É claro que, basicamente, a maioria dos indivíduos, ou uma grande parte dos indivíduos, fizeram os seus primeiros amigos na escola. Muitas vezes tem parentes, muitas vezes tem vizinhos, mas na escola é um ambiente de formação de laços específicos acerca de amizade. Então, ao passar pela educação formal, os indivíduos recebem ferramentas para uma vida em sociedade. Como você vive em uma escola, como você vive numa sala de aula, com vários outros indivíduos, você acaba assimilando um novo processo de socialização. Então, seria na escola o ambiente adequado para você desenvolver esse seu processo de socialização, contato com outros indivíduos, tá? Portanto, é a partir daí que você estabelece a sua interação social. Deixa eu passar a projeção. Qual seria, então, os objetivos da educação? Diz assim: primeiro, transmissão da cultura de maneira formal, como, por exemplo, quando vocês estavam lá na sua pré-escola, na sua educação infantil, tá? Você fazia desenhos, você fazia cartazes, dia do folclore, dia do índio, dia da Páscoa e tudo mais. Então, você acaba assimilando esses valores, você acaba assimilando
essas formas de conhecimento, você acaba assimilando toda essa estrutura como um objetivo máximo da educação. Aí, outro objetivo, a adaptação dos indivíduos à sociedade. É essa uma das principais funções da escola. Você pode não perceber, mas desde a sua pré-escola até hoje, o seu primeiro ano de ensino médio, você passa por um processo de adaptação à sociedade. Como ocorre esse processo de adaptação? Primeiro, interação social dentro de sala de aula. Primeiro, você passa por um processo de interação social. Segundo, você aprende a respeitar e a conviver com os indivíduos diferentes. Graças a Deus, toda a sala de aula é diferente uma da outra, porque existem pessoas diferentes dentro dessa sala de aula. Então, há um processo de adaptação. Depois, você tem um processo de reconhecimento desses valores morais que lhe ajudam na convivência social. Então, o objetivo da educação, adaptação dos indivíduos à sociedade. Como, por exemplo, algumas disciplinas, como filosofia, como sociologia, como a própria educação física e outra, língua portuguesa, eles dão um aparato total para o seu processo de socialização. O nosso livro-texto, na página 111, coluna da direita, diz assim, a sociologia tem os objetivos tem muitos objetivos. Um deles é desnaturalizar esses comportamentos. Isso significa procurar entender as instituições sociais como construídas por pessoas, professores, alunos, prefeitos, líderes religiosos, etc. Então, dentro do processo educativo, dentro dessa convivência entre pessoas, professores, alunos e outros indivíduos, eles se estabelecem uma noção. Como se articula isso tudo? Aí ele diz assim, que tem interesses e articulam as leis e as regras para que a sociedade funcione de determinada maneira. Por isso é que nos propomos nessa disciplina entender os mecanismos da sociedade que, de tão repetidos, dão a impressão a serem naturais. Existem leis, existem regras na sua escola que para você já se tornou natural. Por que já se tornou natural? Porque você já assimilou algumas dessas regras, algumas dessas normas e, basicamente, você não precisa ser chamado a atenção constantemente. Uma das regras mais comuns, bem simples, tá? Que vocês já assimilaram, é o não jogar papel no chão. Então, você já tem a consciência de que você não deve jogar o papel que você rasgou, que você triturou, que você amassou no chão. Tem um local específico para isso, o cesto de lixo. Um outro exemplo, que no colégio referencial funciona super bem, é o uso do celular. Você já sabe que você não deve entrar com o celular dentro de sala de aula. Ao chegar na escola, ao chegar no colégio, ao se dirigir para a sala de aula, você já leva o seu celular para a caixinha de celular e deixa lá na hora do intervalo, você pega. Então, você passou a estabelecer a adaptação em relação à convivência social com os outros indivíduos com os quais pertencem à mesma sala de aula que você frequenta. Então, terceiro, o desenvolvimento das suas potencialidades. É na escola que você vai desenvolver, basicamente, as suas potencialidades em física, em química, matemática, biologia, filosofia, sociologia, história. Você aprende a desenvolver as suas potencialidades. Como? Fazendo exercícios, fazendo tarefas, fazendo provas, fazendo simulados. Na educação física, você acaba aprendendo que você tem determinadas potencialidades, você tem uma capacidade máxima para vôlei, para basquete, para o futebol, e assim sucessivamente. Então, a escola seria um caminho adequado para fornecer condições do indivíduo desenvolver suas potencialidades, ok? Tanto dentro da escola como fora da escola, você pode encontrar um ambiente viável. Não, sinceridade. Deixa eu fechar aqui, eu quero olhar para a cara de vocês, apesar de vocês não estarem com a projeção aberta, a questão é a seguinte, eu pergunto para vocês claramente, com toda a sinceridade, certo?
com toda a sinceridade. Quais de vocês estão com saudade de voltar para a sala de aula? Estão com saudade de estar dentro da sala de aula para poder estudar? Quais de vocês estão realmente querendo voltar para a escola? Entende? E aí? Só no chat já me mandaram a resposta. O Caio Lucas, o sonho do Caio Lucas, cadê? Deixa eu ver aqui. O sonho é voltar a morar na escola. Olha só, verdade, né? Porque vocês vão de manhã, tem um intervalo na hora do almoço, e vocês vão retornar para o período vespertino, sair de lá de volta de 17 horas. João, dormitório na escola, João, muito bom, tá? O João, cadê? O João Afonso quer dormitório na escola. Eu vou falar para o Vó Divino providenciar isso, tá? Então, assim, a escola, querendo ou não, muitos de nós acabamos por assimilar a escola. E quando você sai da escola, quando você termina o ensino médio, dá uma certa saudade, a maior parte das suas lembranças serão de quando você estudava na sua escola, entende? É essa a condição fundamental. Então, a escola é um mecanismo fundamental de desenvolvimento das suas potencialidades. Tomar banho de chuva, né? Maravilha. Então, essas condições da escola que permitem que o indivíduo desenvolva-se cada vez mais. É por isso que, depois da família, nós falamos que a instituição mais importante de contato com o indivíduo é a escola. Querendo ou não, pode tirar aquele professor chato, aquele professor carrancudo de filosofia e de sociologia, colocar outro professor de filosofia e sociologia, que vocês vão estar, mesmo assim, se adaptando ao contexto da escola, entende? Então, a escola você querendo ou não, ela tem forte influência sobre a sua vida, aliás, a nossa vida. Eu também estudei ensino médio. Eu estudei ensino médio no vespertino e no noturno. Quando eu terminei meu ensino médio no noturno, eu falei, cara, acabou o ensino médio. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou para a faculdade. Só que na faculdade é uma outra realidade, é uma independência maior, você tem uma autonomia maior, você tem uma relação maior, você não tem aquele professor que repete 1, 2, 3 vezes o mesmo exercício, você não tem aquele professor que te dá de mão beijada a resposta do exercício, você tem que correr atrás, você tem que estudar, você tem pilhas e pilhas de livros para poder estabelecer o seu estudo, certo? Então, é essa a ideia fundamental. Querendo ou não, todos nós estamos com saudade da escola, tá? Então, nós vamos voltar, se Deus quiser, graças a Deus, está melhorando a nossa condição da pandemia, nós vamos voltar, não tão breve, mas nós vamos voltar. Então, terceiro, quarto, a escola seleciona os elementos essenciais dentro da cultura para serem transmitidos por pessoas especializadas. O que quer dizer isso? Nós temos professor de química, nós temos professor de biologia, nós temos professor de física, de matemática, de história, filosofia, sociologia, língua portuguesa, atualidades, educação física, ou seja, cada área seleciona os conteúdos essenciais para transferir para todos vocês. Isso tem que ser um camarada especializado. Como, por exemplo, eu sou especializado em filosofia, sociologia e história. Tenho 3 licenciaturas. Quando eu entrei no colégio referencial, eu dava aula de história, filosofia e sociologia. Graças a Deus, reduziu a carga, porque fica muito cansativo para o professor e também para os alunos. Como nós temos professores que são especializados em biologia, em física, em química. E isso é importante, porque para você aprender a desenvolver a sua potencialidade. Então, para cada área, para cada profissional especializado, você vai apresentar a sua potencialidade. Só que tem aqui, por exemplo, alguns males do processo educativo, né? Porque como é um processo de adaptação do indivíduo à sociedade, então, algumas escolas, alguns colégios esperam que todos os indivíduos se encaixem dentro
dentro do mesmo padrão, que sejam dentro do mesmo modelo, certo? Um exemplo que eu vou dar para vocês, assim, que eu dei risada, sinceridade, eu dei muita risada. A prova que vocês fizeram a semana passada. Gente, eram 5 questõezinhas básicas. Teve gente que escreveu, não sei essa questão. Teve gente que copiou a resposta do site, do mesmo site que outras 10 copiaram. Igualzinho, copiou, colou. Tá, só que não leu tudo aquilo que ele copiou, não leu tudo aquilo que ele colou, e a resposta estava errada. Como teve gente, olha que barbaridade, eu não sei se ele estava fazendo as 2 provas ao mesmo tempo, teve gente que colou, simplesmente colou a resposta de filosofia na prova de sociologia. Gente, coisa que absurdo, tá? Então, teve alguns casos que eu tive que dar nota 3 para o indivíduo, porque não tinha condições nenhuma, certo? Mas, assim, existem conteúdos, existem pessoas especializadas. Esses conteúdos, essas pessoas, é para dar uma significação ao próprio sujeito. Então, a escola, ela pode ser vista como um grupo social que transmite cultura. É considerada uma reunião de indivíduos, alunos, professores, funcionários, com objetivos comuns em contínua interação. Isso é óbvio, isso é bem claro, porque toda semana, todo dia, você tem um conjunto de professores que vão te orientar, você tem um conjunto de professores que vão passar o conteúdo para vocês, e esses conteúdos são de caráter fundamental, certo? Essas são as estruturas dos elementos da própria educação. Aí vem assim, mecanismo de sustentação dos agrupamentos da escola. Deixa eu pegar só uma parte da página 111, o 3º parágrafo, um caso específico da questão da Inglaterra e da França. Diz assim, a Inglaterra e a França, entre os séculos 17 e 18, estavam totalmente envolvidas no novo modo de produção da época, o capitalismo. A classe social que determinava a sociedade e estava em ascensão era a burguesia, que criou uma nova doutrina social, chamado liberalismo. O individualismo defende a ideia de que, quanto menor for a interferência do Estado na ação dos cidadãos, mais livres eles serão. De acordo com essa ideia, a função do Estado deve ser apenas ordenar e garantir o funcionamento do grupo social. Então, a partir dessa ideia, a partir desse elemento, a educação, ela deve ser livre. A educação, ela não deve ser instituída ou obrigatoriamente fornecida pelo Estado. Então, as escolas, elas têm um papel fundamental nesse processo de educação. Então, a escola surge através deste processo de evolução das ciências, mas no surgimento dessas escolas, aqueles que tinham acesso ao processo de educação eram chamados a burguesia. Então, os burgueses, eles tinham acesso à educação, acesso à escola. As primeiras escolas públicas vão surgir para quase o final do século XIX, maciçamente instituídas a partir do século XX para o processo de formação e capacitação dos indivíduos para o mercado do trabalho. Página 112 diz assim, com a difusão das ideias do liberalismo, acontece que outro importante movimento na sociedade no século XVII, a Revolução Científica. Nessa revolução, as ciências, química, física e matemática e a filosofia iniciaram a supervalorização da racionalidade ancorada no pensamento de Descartes, considerando o maior representante do racionalismo. Então, a partir do século XVII, a física, a química, a matemática e a filosofia começam a ser estudadas com mais propriedade, só que ainda não de caráter público, mas existem ideias fundamentais ligadas a essa formação, a essa organização. Então, diz assim, mecanismo de sustentação dos agrupamentos na escola. Primeiro, a liderança. O professor exerce sobre alunos uma liderança institucional, ou seja, o poder do professor não é
pessoal, é instituição. Em sala de aula, ele representa a instituição social. Portanto, ele pode fazer tudo aquilo que ele quiser dentro daquilo que é permitido na escola. Isto é, decorre de sua própria posição na estrutura da escola. Então, o professor, ele tem um poder institucional sobre os alunos, mas, devido à convivência social, devido à aproximação, desenvolvem alguns laços de amizade entre o professor e os alunos. Não estou falando que esses laços de amizade são profundos, mas existe uma certa empatia entre professores e alunos para que haja um bom andamento. Ele diz assim, mas o bom andamento das atividades escolares depende também da liderança positiva exercida por alunos que, por suas características pessoais, se colocam em posição de orientar o grupo, ou seja, o professor é uma liderança, mas existem dentro da sala de aula alguns alunos que, por sua empatia, por sua simpatia, conduzem também o grupo, como, por exemplo, quando a sala está numa algazarra total, uma bagunça total, um aluno pede atenção, pede a colaboração de todos. Então, essa é a ideia fundamental. Então, na escola, você aprende a desenvolver a sua liderança também. Em destaque, aqueles alunos que se destacam nas suas provas, aqueles alunos que destacam no debate, aqueles alunos que se destacam dentro da exposição das suas opiniões. Isso é muito importante. Então, a liderança é um papel fundamental dentro da escola. E importante, a gente não poderia deixar de falar das normas que existem dentro da sociedade chamada escola. Então, normas. Existem regras que orientam o comportamento de alunos e professores, tá? Como, por exemplo, o professor não pode chegar atrasado, o professor deve estar bem vestido, o professor deve estar bem asseado, o professor, se tiver, no caso, uniforme, o professor deve estar usando uniforme. O colégio referencial, a gente faz o uso do jaleco. Então, eu devo estar utilizando o meu jaleco limpo. Na verdade, alguns são bem amarelos, né? Meu jaleco, por exemplo, ele vive mais amarelo do que branco, mas tudo bem. Tá? E assim, espera-se que o professor esteja no horário da aula, que cumpra o programa estabelecido, que responda à dúvida dos alunos. Isso é bastante interessante. Só que, assim, vou repetir, já falei alguma vez aqui, nesse período de pandemia é muito engraçado. O meu plantão é toda segunda-feira, das 4 às 17 horas, das 16 às 17 horas. Mas, comumente, geralmente eu tenho recebido mensagens de dúvida, mensagens a respeito de uma coisa aqui, outra coisa ali, 10, 11 horas da noite. Gente, se mandar mensagem 10, 11 horas da noite, o professor também é ser humano, provavelmente eu estarei dormindo, e eu posso não responder e outro dia passar batido, tá, a pergunta. Então, mande no horário previsto, das 16 às 17 horas. Mesmo mandando fora do horário, eu nunca deixei de tirar a dúvida, de responder a questão para o meu aluno. Então, é essa a condição. Então, o professor, ele está ao seu lado para responder e para te orientar, caso você tenha N dúvidas, ok? Tá, diz assim espera-se que o professor esteja no horário em sala de aula, a maioria dos professores cumpre com essa regra, tá? Cumpre com o programa estabelecido, por exemplo, nosso material texto, ele tem os capítulos têm que estar divididos adequadamente para chegar no fim do ano e ter conteúdo para dar, tá? Responda às dúvidas dos alunos, etc. Dos alunos, esperam que estejam na escola no horário certo. Vocês estão de parabéns. Pelo menos durante o período de pandemia, durante nossas aulas online, eu tenho tido um número massivo de presença, ou seja, grande parte dos alunos tem participado da aula. Na avaliação que vocês fizeram, eu tive pouquíssimas ausências,
Ao primeiro ano, eu acho que eu tive duas ou quatro ausências da prova. Eu espero que seja justificado, então, que realizem as atividades propostas dos professores, como, por exemplo, para hoje à tarde vocês têm tarefa, vocês têm que fazer as atividades, portanto, já está lançado no sistema e vai ficar disponível para vocês, que estudem a matéria ensinada, mesmo com os problemas dessa crise de saúde que nós estamos passando, vocês estão de parabéns, porque eu vejo resultados de alguns alunos dentro das avaliações, dentro de alguns simulados, e alguns alunos realmente estudam, alguns alunos não vão buscar a resposta na internet, porque é uma ilusão. Você buscar a resposta na internet é uma ilusão total, que usem trajes estabelecidos que não usem aparelho de celular, que mantenham no silêncio em sala de aula e assim sucessivamente. Então, essas normas, essas regras fazem parte do contexto da elaboração do elemento escola. Então, aqui nós temos as principais instituições sociais que cercam a vida do indivíduo. Primeiro, família, depois Estado, ou depois escola, ou depois Estado, ou depois religião, depois Estado. Então, a princípio, essas duas instituições são as duas primeiras instituições que exercem diretamente influência sobre o processo de socialização do indivíduo. O Estado é muito importante, porque vai garantir as condições básicas para o desenvolvimento do indivíduo. E, se alguém quiser, se alguém tiver, a religião também exerce um poder de influência sobre o indivíduo. Então, mas as duas primeiras principais são a escola, a família e a escola, dentro desse processo, certo? Aí nós temos, assim, o nosso teórico a respeito do processo de educação. Está na página 112, que diz assim: coerção e fato social, para Émile Durkheim. David Émile Durkheim, filósofo francês, sociólogo francês, ele é chamado um dos pais da sociologia, um dos precursores da sociologia, são chamados os teóricos clássicos da sociologia. Ele afirma que a educação desempenha um papel significativo na sociedade, pois ela funciona como uma instância de socialização, ou seja, a adequação dos indivíduos às normas e às regras sociais. Aí o nosso livro-texto diz assim, que a coerção social é importante, coerção social. No ponto de vista de Durkheim, a sociedade determina códigos, leis, regras morais que independem da escolha da vontade do indivíduo, exercendo uma força, uma coerção, uma pressão. Coerção social quer dizer uma pressão social que as normas, que as regras exercem sobre os indivíduos. Querendo ou não, você sofre uma pressão da família para ir para a escola, você sofre uma pressão do professor para que você preste atenção ou que você faça o silêncio, você sofre uma pressão dos professores para poder estudar, para realizar a prova, e assim sucessivamente. Então, coerção social é a condição na qual o indivíduo sofre uma pressão por meio dos grupos sociais ou por meio das instituições sociais. Diz assim, a internalização do conjunto das normas, das regras presentes na sociedade, transformando hábitos determinantes do seu comportamento social e caracterizando como se fosse parte do próprio indivíduo. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que você assimila as normas, as regras, tá? Você assimila tudo que há dentro da sociedade e age de maneira natural, onde você não precisa ser pressionado para agir daquela forma. Como o exemplo que eu falei, o não jogar papel no chão. Você já não joga porque você sabe a norma, você sabe a regra, você sabe a lei. Caso você transgrida, caso você não cumpra com as regras, com as leis, você é punido, você sofre um processo de punição. É por isso que existem os fatos sociais. Para Durkheim,
fato social é toda e qualquer ação desenvolvida e dotada de significado para o agente social, toda forma de ser, toda forma de pensar e toda forma de agir. Então, diz assim, segundo os fatos sociais, as regras nos são impostas e constituem limites para as nossas ações sociais, ou seja, você não pode entrar com o celular na sala de aula, então você já tem um limite da situação, você tem que deixar seu celular na caixinha, pronto, acabou. A nossa vontade individual, ela é condicionada, determinada pela vontade coletiva. Então, aquilo que você quer não é importante tanto quanto a vontade da coletividade. Como, por exemplo, estou dando a aula, a sala inteira, e a maioria da sala está com um comportamento adequado, mantendo silêncio. Aí eu tenho 2 alunos que estão brincando, 2 alunos que ficam conversando, 2 alunos que fazem algazarra. Em relação a isso, eu posso punir o indivíduo, porque ele quer que a vontade dele seja maior que a vontade coletiva, ou seja, o fator silêncio que ele não tem obedecido pode prejudicar os outros indivíduos. E diz assim, essas regras ou essas normas organizadas, encarnadas no grupo social, que orientam a vida dos indivíduos em sociedade, são chamadas de fatos sociais. Ou seja, diz assim, fato social é toda maneira de agir, fixa ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior, ou então ainda é geral, na extensão de toda a sociedade dada, apresentando sua própria existência, independente das manifestações individuais que possa ter. Portanto, o fato social possui 3 características: generalidade, exterioridade e coercitividade. O que isso quer dizer? Generalidade é que é válido para todos os indivíduos, então tem que manter o silêncio, não é somente para 1, 2 ou 3 alunos, todos os alunos têm que manter o silêncio, é exterior ao indivíduo, ou exterioridade, quer dizer que não depende da vontade do indivíduo, ou seja, o indivíduo tem que agir de acordo com a norma, de acordo com a regra, porque essas normas e essas regras determinam as ações dos grupos sociais. Então, manda fora. Coercitividade exerce uma pressão sobre o indivíduo. Caso você não cumpra com a norma, com a regra, você acaba sendo punido, tá? Aí diz assim, as características de um fato social são coercitivos, são expressos de maneira determinada, obrigatória das normas, das regras sobre nós, tá? É o fato social. As forças coercitivas presentes nos fatos representam a força que os fatos exercem sobre a individualidade, levando em conformidade a orientação às regras, normas presentes na mesma. Ou seja, em sala de aula, caso você fique somente conversando, somente brincando, o professor pode te colocar para fora da sala de aula, pode te mandar para a coordenação e provavelmente você poderá receber uma suspensão da sala de aula. Portanto, é complicado. E no colégio referencial, quando você recebe uma suspensão, você está suspenso de sala de aula, mas você tem que ir à escola e fazer as atividades destinadas a você, dentro de um local adequado. Antigamente, a suspensão era você ia, ficava em casa, não tinha trabalho nem nada, era um prêmio para o indivíduo. Hoje, não. A suspensão funciona como um mecanismo de coercitividade sobre o indivíduo, um mecanismo de punição, tá? A ação da coercitividade é a força independente das nossas vontades ou escolhas individuais. Se você escolhe estudar, ótimo, maravilha, parabéns. Se você escolhe bagunçar, obviamente, você será punido uma ou de outra maneira. Então, a punição são de 2 tipos, tá? As legais e as espontâneas. As punições legais são infrações legais prescritas na sociedade sob forma de leis. Por exemplo, o colégio referencial tem um conjunto de normas, conjunto de regras que está presente no manual do aluno, tá? Quando você entra para o colégio, os seus pais recebem um manual de instruções, ou seja, o manual do aluno, o que é permitido e o que é proibido, certo? E as
punições espontâneas existem na conduta de quem não encontra adaptado à estrutura do grupo social ao indivíduo que pertence. As legais são punições que são amparadas por uma legislação. A espontânea são aquelas que ocorrem assim dentro da própria condição do indivíduo, dentro da própria situação de espontaneidade, está no próprio nome. Como, por exemplo, você vai a um show, tá? Você vai a um show, você vai a uma festa. Se você gostou, você aplaude. Se você não gostou, você vai. Então, isso é espontâneo, tá? Aquilo que não está basicamente dentro de um manual, dentro de uma norma, dentro de uma regra. O nosso livro-texto tem a questão do fato social, da coerção, da exterioridade e da generalidade na página 112, certo? Então, a escola é um mecanismo não só de difusão de cultura, não só de difusão do conhecimento, mas de punição das estruturas sociais dos indivíduos. Então, os fatos sociais são exteriores, independem da vontade do sujeito, acontecem externamente, independem da nossa vontade. Querendo ou não, você teve que fazer a avaliação de física, química, biologia, filosofia, sociologia, história, geografia e outros mais. Querendo ou não, você tem que usar o uniforme na escola. Querendo ou não, você tem que entrar para a sala de aula sem aparelho de celular. Portanto, essa é a condição da característica da exterioridade, ou seja, seguimos normas porque somos levados a segui-las como se fossem normais ou naturais. Sendo no colégio referencial, tá? A caixinha de celular já virou uma condição normal, que em algumas outras escolas seria anormal, mas para o colégio referencial, para os alunos do colégio referencial, já é normal a caixinha do celular e vocês seguem normalmente. Independente da sua vontade, a caixinha está lá, você tem que deixar seu aparelho de celular lá. Se o seu aparelho for notificado que não está presente, você deve deixar a sala de aula e deixar seu aparelho de celular. Portanto, a escola seria um ambiente de organização, difusão das regras, normas sociais. Então, a outra característica do fato social é que ele é generalizado. Como as normas e as regras devem ser reproduzidas na maioria dos indivíduos, deve ser percebida enquanto coletivo, possuem como elemento de referência a coletividade, ou seja, o fato social, ele é para todos, a norma, a regra dentro da escola, ela é feita para todos, ou seja, todos os indivíduos devem obedecer às normas e às regras. E ainda, no nosso livro-texto, vamos falar assim, que para Emile Durkheim existe a solidariedade ou sociedade mecânica e a orgânica. Por favor, a ideia fundamental de Durkheim no nosso livro-texto é acerca da sociedade orgânica ou solidariedade orgânica, que é a forma com a qual os indivíduos se reúnem em sociedade, ou seja, os laços que prendem os indivíduos uns aos outros nas diferentes sociedades seriam dados pela solidariedade social, sem a qual não haveria uma vida social. Por exemplo, a escola é um ambiente, é uma sociedade orgânica, porque os indivíduos assumem funções específicas quanto à divisão social. Professor de física, de química, de biologia, de matemática, de história, filosofia, sociologia, geografia, sucessivamente. Esses indivíduos, eles fazem parte de um contexto social, diz assim, o processo de individualização dos membros da sociedade, os quais assumem funções específicas dentro da divisão do trabalho. A função individual determina o lugar do indivíduo na sociedade. Se você vai ser engenheiro, se você vai ser médico, se você vai ser dentista, se você vai ser administrador, seja qual profissão você queira, você vai desenvolver uma identidade pessoal. Mesmo dentro de um grupo, dentro da coletividade, a escola te leva a desenvolver uma identidade pessoal. Enquanto coletividade, você está numa escola, você está no meio de um grupo de indivíduos, e esse grupo de indivíduos se fortalece na identidade individual de cada sujeito, de cada sociedade, certo? Aí vem um camarada
chamado Michel Foucault e fala que a escola é um mecanismo de controle social, certo? Onde formam indivíduos automatizados, indivíduos autômatos, indivíduos como se fossem robôs. E, de fato, algum tempo era assim, algum tempo atrás era assim, tá? As escolas formavam indivíduos, a escola tinha uma capacidade de formar indivíduos como se fossem robôs. Hoje, a escola é um pouco mais dinâmica, desenvolve isso, Panopticon, tá? Desenvolve a ideia acerca da estrutura da individualidade do sujeito. Nós trabalhamos a questão da individualidade de cada sujeito, que é um ser único, um ser fundamentado dentro dessa história, certo? Eu quero parar por aqui, porque nosso tempo já vai ultrapassar e eu não quero prejudicar a sua próxima aula, certo? Para vocês, eu deixo um beijo. Preciso que vocês deixem um nome, sobrenome e a turma no chat para eu confirmar a sua presença, tá ok? Para vocês, uma ótima, uma excelente semana, tá? Até daqui a pouco, que nós temos uma aula de introdução à filosofia, certo? Um beijo carinhoso, tchau, tchau. Beijos! Tchau, tchau. Beijo.